Graça e paz, meus irmãos. Os textos que vamos expor nesta noite já foram lidos ao longo da liturgia e minha palavra não deve se concentrar especificamente em nenhum deles. Hoje falo sobre um assunto mais do que sobre um texto. E meu assunto é o governo bíblico de uma igreja e a liderança que o próprio Deus instituiu para o seu povo. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, a instituição do diaconato, quando homens cheios do Espírito Santo foram separados para servir as mesas, a fim de que os apóstolos pudessem se consagrar especificamente ao ministério da palavra e da oração. E depois, ainda no livro dos Atos, no capítulo 20, nós lemos o apóstolo Paulo chamando os presbíteros da igreja de Éfeso para conversar, dando-lhes instrução a respeito de como deveriam proceder no cuidado do povo de Deus. Desta forma, nós lemos no livro dos Atos, capítulo 6, sobre os diáconos, e no livro dos Atos, capítulo 20, sobre os presbíteros. Esta é uma noite em que nossa igreja consagra ao Senhor e ordena presbíteros e diáconos para que sejam seus líderes, conforme a própria Escritura recomenda. E eu espero, com esta minha palavra, mostrar aos irmãos que é assim que deve ser feito, não porque é o mais conveniente, não porque tem funcionado, não porque está no manual da nossa denominação, mas acima de tudo porque está na Escritura. Eu me lembro vividamente de ter dado uma aula sobre o governo da igreja, e depois de ter falado a respeito de como é bom que haja vários líderes na igreja, para que não prevaleça a ideia de um, de como é bom dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria, como a própria Escritura nos afirma. Depois de ter compartilhado que muitas vezes eu louvei a Deus pelo fato de que decisões pesadas, decisões difíceis na igreja, não ficaram apenas sobre os meus ombros, era muito para um só. E ainda continua sendo muito, em diversas ocasiões, até mesmo para um grupo colegiado, um conselho, mas dividir essa carga é muito benéfico. E eu me lembro de estar contando isso e um irmão da igreja muito querido lá de São Paulo, Leonardo, me perguntar assim: pastor, essa deve ser mesmo a melhor forma de governar a igreja, né? É por isso que a gente faz assim, né? Eu falei: não, Leonardo, não é por isso não. Eu acho que é mesmo uma forma maravilhosa, eu acho que é um grande privilégio dividir a carga, eu acho sim que na multidão de conselheiros existe sabedoria, mas sabe por que a gente faz assim na igreja presbiteriana? Porque é assim que está na Bíblia. E a grande questão, portanto, não é recomendar o sistema de governo que temos ou as autoridades que constituímos na igreja, os presbíteros e os diáconos, tentando apresentar as vantagens desse sistema. Basta-nos apresentar a biblicidade disso. Porque se é a Escritura quem está nos recomendando, sem dúvida alguma, esse é o único caminho possível, é o caminho mais excelente, é o único caminho que glorificará o Senhor. Nós não estamos dizendo com isso o outro lado da moeda, porque tem gente que diz, então se está na Bíblia, sempre vai ser mil maravilhas. Não, não. Nós reconhecemos que o problema não está na Bíblia, mas o problema está em nós, em nossa dificuldade por conta de nossos pecados, para seguir os preceitos bíblicos. E comentando a ideia de que muita gente se escandaliza ao ver o mau comportamento de alguns cristãos, uma pessoa nas redes sociais, tempos atrás aí, disse assim: quando você vê um pianista tocando Chopin sofrivelmente, você não fica bravo com o Chopin, fica? Não, não é? Pois é, quando você vê algum cristão interpretando Cristo de maneira vergonhosa, faz um favor, não desconta em Cristo. E essa é a questão. Nós estamos falando de coisas que são excelentes e que devem ser buscadas porque são bíblicas. Nós estamos falando de uma forma de governo e de autoridades constituídas no meio do povo de Deus. E isso deve ser assim porque está na palavra de Deus. Nós não nos iludimos achando que se assim fizermos, esse sistema estará à prova de erros. Não à prova de erros no seu conceito, mas a prova de erros na sua execução. Por quê? Porque haverá erros na execução. Porque quem vai executar somos nós, e nós somos pecadores. Então aqui, meus irmãos, nós vamos ver aqui a maneira de se ter a liderança de uma igreja à luz da palavra de Deus, e nós vamos entender que esse sistema, por vezes,
em função dos pecadores que servem a Deus nessa forma de governo, ele apresentará dificuldades. E você provavelmente deve ter se debatido com essa questão em algum momento. Eu tenho o direito de discordar do conselho da igreja? E a resposta, inclusive discutida hoje em nossa escola dominical, é sim, claro. Se o conselho não estiver caminhando de acordo com a vontade de Deus, não é só seu direito, é seu dever discordar deles. Se um diácono, uma autoridade constituída por Deus, estiver lhe solicitando algo contrário à palavra de Deus, você não tem apenas o direito, mas tem a obrigação de não atendê-lo. Mas apesar de termos o direito de discordar das nossas autoridades, do conselho, da junta diaconal, nós não podemos discordar da existência do conselho da junta diaconal, porque quem mandou que essas coisas existam foi o próprio Deus. Então vamos olhar para elas e verificar aqui alguns princípios bíblicos que devem ser seguidos quando nós estamos pensando sobre a ordem, o governo e a disciplina na casa do Senhor. Primeira coisa, eu vou me concentrar inicialmente nos presbíteros. O último texto que lemos, Atos capítulo 20, mostra o apóstolo Paulo chamando os presbíteros da igreja de Éfeso. Éfeso foi, provavelmente, a igreja onde Paulo mais tempo pastoreou, 3 anos. Antes disso, ele havia passado 1 ano e meio em Corinto, onde ele havia mais se fixado, e fora isso, ele passou algumas semanas, no máximo alguns poucos meses, nas outras igrejas. Mas em Éfeso, ele passou 3 anos, porque a cidade era estratégica. Lá em Éfeso havia um templo dedicado à deusa Diana ou Artemis, deusa do amor, da caça, da guerra. E aquele templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma construção imponente, comparada ao farol de Alexandria, comparada às pirâmides do Egito, que ainda é a única das 7 maravilhas antigas que está de pé. E aí, então, você vê que a cidade de Éfeso era muito estratégica. E Paulo se estabelece ali para que o evangelho dali possa se espalhar. Logo que ele chega e prega, você conhece a história bíblica, os seguidores da deusa Diana dos Efésios começam a perceber que ela não era verdadeira. E começam a alargar o culto de Diana, e as vendas dos nichos de prata, que eram feitos em homenagem a Diana, começaram a cair. Quando atacou o bolso dos comerciantes de Éfeso, Paulo tocou num ponto extremamente sensível. Não sei se você sabe, o bolso é o órgão mais enervado em termos de nervos e de vascularização do corpo humano. É a parte mais sensível que tem. Mexe lá e todo mundo percebe. E aí, então, o que acontece? Paulo começa a ser perseguido a ponto de os efésios passarem 2 horas inteiras gritando: grande é a Diana dos Efésios, num teatro cujas ruínas ainda estão lá e podem ser visitadas ainda hoje. E então Paulo diz: desesperei da própria vida, eu achei que eu ia morrer. Vários livros de feitiçaria foram queimados na cidade, e a gente sabe alguma coisa de que a estada de Paulo ali foi muito proveitosa. E de fato a igreja que se estabelece ali tem uma história depois. Sai Paulo, entra Timóteo, sai Timóteo, entra o apóstolo João. E o apóstolo João escreve o livro do Apocalipse, preso na ilha de Patmos, mas ainda ligado como pastor à igreja de Éfeso. Uma igreja grande, que cresceu ali, por conta de Paulo. Só que depois de ter deixado a igreja de Éfeso, Paulo parou em determinado momento num porto em Mileto, alguns quilômetros de Éfeso, e mandou chamar os presbíteros. E ele então falou com os presbíteros: olha, agora que eu estou saindo, vão penetrar lobos vorazes no meio do rebanho. Então cuidem do rebanho. Então os textos que nós lemos, e particularmente Atos capítulo 20, está descrevendo essa situação. Paulo dizendo àqueles irmãos: tomem cuidado. Mas algumas coisas aqui que nem sempre são percebidas por nós devem ser destacadas. Primeira, Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E isso então é uma informação extremamente importante, dando-nos a ideia de que uma igreja deve ser governada por um grupo de presbíteros, e não apenas por uma pessoa. E a gente não vai entrar aqui no mérito disso, e embora um sistema onde um único governante atua possa facilmente se degenerar para uma tirania, para uma arbitrariedade, também há problemas num sistema onde um concílio governe, e pode haver politicagem, pode haver, algum tipo de estratégia
na qual os elementos mancomunados ali dirijam a votação. Não existe sistema à prova de erros, mas a questão é, a ordem bíblica e o padrão bíblico é sempre a pluralidade de presbíteros. Você vai ver isso quando você lê que antes mesmo de fundar a igreja de Éfeso, lá na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo promovia em cada igreja a eleição de presbíteros. Atos 14, 23, nós vemos o apóstolo Paulo nas igrejas da Galácia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, ele promovia a eleição de presbíteros. Então, sempre no plural. Nós lemos também aqui em Éfeso, que ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso até Mileto, em Atos capítulo 20. Mas nós também vamos ver mais tarde que o apóstolo Paulo deixa Tito, o seu auxiliar fiel, na ilha de Creta. E ele pede a Tito: eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem as coisas restantes e para que você constituísse presbíteros em cada cidade, como eu te prescrevi. Tito também tinha uma ordem específica nesse sentido. Há outros textos que nos falam disso e que às vezes nos passam despercebido. Como é o caso, por exemplo, daquele texto de Tiago, onde o apóstolo nos diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, no singular. E eles vão orar sobre você e vão ungir você e você vai se curar. Você percebe? Os presbíteros da igreja. Uma igreja, vários presbíteros. Essa carta de Tiago é ainda mais importante pelo fato de que Tiago escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, os judeus que se espalharam para vários cantos do Império Romano depois da perseguição em Jerusalém. E isso mostra então que desde muito cedo, Tiago é uma das cartas escritas primeiro dentre todas as cartas do Novo Testamento. Você já tem então esse conceito. E finalmente, no texto de Hebreus, onde a palavra presbítero, ou o cargo do presbítero não está em perspectiva, mas o escritor sagrado nos diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, dando a ideia de que é comum que haja uma pluralidade de guias e uma pluralidade de autoridades constituídas sobre as pessoas. Então, de todos estes textos, meus irmãos, nós não podemos deixar escapar pelo menos duas verdades importantes. Primeiro, em nenhum lugar da Bíblia nós encontraremos a sugestão sequer de que qualquer igreja, por menor ou mais isolada que fosse, tivesse um só presbítero, tivesse um só líder, tivesse uma só autoridade. O padrão do Novo Testamento constante, consistente, é a pluralidade de presbíteros. Em segundo lugar, outra conclusão importante que devemos tirar até aqui é que nós não encontramos no Novo Testamento mais de uma forma de governo da igreja. Você não vai encontrar igrejas governadas por outro sistema que não esse, o sistema da pluralidade de presbíteros. Isso então deveria nos lembrar que quando constituímos presbíteros na igreja, estamos obedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que a sua palavra determina. Mas quem é esse presbítero? O que ele faz? Bom, há duas palavras que descrevem o presbítero na língua grega. A primeira delas é episcopo, e eu não gosto de ficar falando muito as palavras gregas aqui para você, mas é porque nesse caso ajuda. De episcopo, de escopo, de telescópio ou de microscópio, é aquela visão, e o epi é aquele que está vendo por cima. A tradução literal de episcopo quer dizer supervisão. Alguém que está vendo de um jeito maior, de um jeito melhor, de um jeito superior aos demais. Um supervisor, esse é o papel do presbítero. Alguém que exerce essa autoridade de liderança na comunidade. No texto, inclusive, que nós lemos de Filipenses, capítulo 1, onde Paulo se dirige aos bispos e aos diáconos na igreja de Filipos, a palavra ali é episcopo, traduzida por bispo. Será que há uma diferença entre esse bispo e o presbítero? Bom, quando a gente lê o texto de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo estava no porto de Mileto e mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E lá ele usa a palavra grega presbítero mesmo, essa é uma palavra grega. Mas quando os presbíteros chegam, ele diz aos presbíteros: cuidem de vocês
E cuidem do rebanho sobre o qual o Espírito Santo fez vocês episcopos, fez vocês bispos. Ué, se ele mandou chamar os presbíteros e chamou os presbíteros de bispos, então é porque as duas palavras significam a mesma coisa. Portanto, você não vai encontrar uma graduação hierárquica na igreja presbiteriana. Você não vai encontrar alguém que tem uma titularidade de liderança superior à do presbítero. Seja ele um presbítero que ensina, dedicado ao ensino, como é o caso do pastor, seja ele um presbítero dedicado ao governo, que nós mais correntemente chamamos de presbíteros. São pessoas com o mesmo nível de autoridade na igreja do Senhor. Os presbíteros, portanto, supervisionam, eles governam, eles lideram, e eles cuidam da doutrina, porque Paulo disse que os bispos deveriam proteger a igreja dos lobos que haveriam de penetrar com o intuito de arrebanhar adeptos a si mesmos através de seus ensinos corruptos. A ideia dos lobos aqui se refere aos falsos mestres, com as suas ideias doutrinárias distorcidas. Ou seja, o presbítero deve ser alguém que governa, que lidera, supervisiona, mas alguém também que fiscaliza a sã doutrina. E é importante que você saiba, minhas palavras aqui deste púlpito não são a expressão livre da minha vontade. Glória a Deus por isso. Porque se eu viesse aqui falar das minhas ideias, eu ia dizer para vocês algumas coisas erradas. Minha mente é pecaminosa. Mas eu procuro falar a palavra de Deus, para seguir e confiar na mente do escritor inspirado da Sagrada Escritura. E quando faço isso, eu ainda faço isso debaixo da supervisão doutrinária dos presbíteros da igreja. Se em algum momento eu disser alguma coisa que não está em plena harmonia com a palavra de Deus, são os presbíteros da igreja que têm a obrigação de falar: pastor, não é assim. Vem cá, vamos olhar, vamos pensar juntos, vamos refletir. E por isso a importância de escolher para o presbiterato homens que sejam capazes de discernir as coisas da vida à luz da palavra de Deus. Além de supervisionar e de ensinar doutrina, o presbítero deve ser um modelo do rebanho. Pedro, na sua carta, diz assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, mais uma vez, presbíteros no plural, que existem entre vocês. Eu, presbítero como eles, Pedro também é um presbítero, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus com boa vontade, tornando-vos modelos do rebanho. O presbítero deve oferecer à igreja um modelo de como é a vida cristã. Não, ele não é perfeito, até porque ele precisa oferecer também à igreja um modelo de arrependimento quando ele erra, um modelo de humildade quando ele precisa ser exortado a se corrigir, e essas coisas também se ensinam através do exemplo. Não, ninguém espera que um presbítero seja perfeito, mas não é necessário ser perfeito para ser um bom modelo. E o presbítero, portanto, supervisiona, ele vigia a doutrina, ele oferece um modelo, finalmente ele trabalha. A Escritura vai falar sobre isso na primeira carta de Timóteo, no capítulo 3. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, se alguém deseja ser bispo, que quer dizer presbítero, excelente obra almeja. Portanto, a ideia de obra, de trabalho, de serviço, está profundamente conectada ao presbiterato. Deus não chama presbíteros para ficarem num gabinete com ar-condicionado, dando canetadas para aprovar orçamento e decidir coisas conforme o seu bel prazer. Não, o serviço do presbítero inclui arregaçar as mangas e trabalhar. E o trabalho pode se manifestar de diversas maneiras: na visitação, na oração, no aconselhamento, na administração e em tantas outras coisas que a vida em comunidade requer. Muitas e muitas vezes, alguém se sente chateado pelo fato de que não foi considerado para um cargo de presbítero ou não foi eleito para uma situação como essa. Bom, é importante lembrar aqui, todos nós podemos fazer aquilo que caracteriza a vida do presbítero, que é trabalhar. Não precisa ser presbítero para isso. Mas o que não pode acontecer é ser presbítero e não trabalhar. Aí não tem como. Bom, esses são os oficiais a quem Deus confere o governo da igreja. O presbítero, então, supervisiona, fiscaliza a doutrina, vive como modelo, trabalha. E os diáconos? Bom, nós lemos no texto de Atos capítulo 6, a origem do diaconato. Eu não tenho tempo para entrar nessas questões. Existem alguns escritores que acreditam que
o texto de Atos não está ainda tratando do diaconato, especificamente falando, que ainda era um momento muito inicial na igreja primitiva, mas não há discussão. Separaram-se alguns homens para fazer uma obra específica, que mais tarde veio a ser associada ao ministério dos diáconos, que é o ministério da ação social, o braço de misericórdia da igreja, o cuidado para com os necessitados, e também a ideia de se dedicar a todo tipo de serviço que possa permitir aos presbíteros, no caso aqui os apóstolos, no texto de Atos, se concentrarem em sua missão. Irmãos, hoje eu vim para a igreja feliz. Demorou um pouco nas férias, tinha mais gente viajando nas férias, a nossa igreja ainda é pequena, mas hoje foi um dia importante para mim. Semana corrida, trabalhos, ontem eu tive dois eventos, um de manhã que foi até o final da tarde, outro à noite. Eu estava cansado hoje cedo, alguns de vocês até me escreveram, falaram, pastor, hoje está com uma cara. Você viu que eu estou melhorzinho? Tomara que você tenha notado. Eu estou melhorzinho. Eu dormi de tarde. E sabe o que aconteceu? Eu agora consigo, inclusive, falar melhor. Quando eu não durmo e prego cansado, eu peço para Moisés descer da árvore que Jesus quer jantar na casa dele, no sermão. Eu troco tudo. E aí não é a Kathleen e a dona Mariana fazer aquela cara assim, eu descobri o que eu falei de errado e eu voltar para consertar. Vocês já viram isso acontecendo? E hoje eu posso me dedicar com mais tranquilidade ao ministério da palavra, porque eu não abri a igreja para ninguém ensaiar às 6 horas. Eu não acendi uma luz aqui. Eu não cuidei da liturgia para ser projetada. Eu não ensaiei um instrumento. E eu costumo me envolver com essas coisas, porque nem sempre temos pessoas para fazer tudo isso. Hoje eu não fiz nada. O seu pastor que estava cansado de manhã, chegou descansado agora para falar. Você percebe a importância desse trabalho de apoio? Ele não passa despercebido não, irmãos. Isso é essencial. Essencial. Então, meus queridos, tudo que aliviasse o fardo dos apóstolos, para que eles se consagrassem à palavra e à oração, era um trabalho de natureza tão espiritual, que os apóstolos disseram, separem homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para eles lidarem com essas questões, porque precisa. Estava havendo uma certa contenda ali, porque havia judeus de tudo quanto é canto que haviam crido em Jesus. Mas tinha o pessoal que sempre foi dali de Jerusalém, que tinha família na cidade, que falava, né, a língua mais apropriada, conhecia o hebraico, falava bem o aramaico. Mas havia judeus de vários outros lugares, de cultura grega, portanto cultura helenista. E algumas mulheres que não tinham mais marido e estavam em Jerusalém e queriam se ajuntar à igreja, eram viúvas helenistas e estavam sendo esquecidas na distribuição. Quem que ia brigar por elas? Cadê o marido delas para falar, espera aí um pouquinho, gente. E aí então, esse era um assunto altamente espiritual. E aí os apóstolos então falam, isso precisa ser cuidado. Como é importante que o chão esteja limpo, como é importante que a teia de aranha aqui do cantinho seja removida, como é importante que tenha copos ali para você beber água, que o banheiro esteja limpo para você usar. Essas coisas são importantes. E os apóstolos não podiam se responsabilizar por tudo. Bom, tudo o que alivia o fardo dos presbíteros no trabalho de governar a igreja é ainda extremamente importante e espiritual. Isso é algo que é dedicado, de acordo com a palavra de Deus, aos diáconos, mas a todos em geral. Lembra? Não é só o presbítero que trabalha e também não é só o diácono que trabalha. Mas eles são encarregados dessas tarefas de maneira oficial e se responsabilizam por elas. É curioso porque a nossa Constituição reflete isso. A Constituição diz que é o Conselho quem deve zelar para que a Santa Ceia reflita o padrão bíblico. Você não vai chegar aqui, e eu tenho muita confiança nisso, enquanto os presbíteros forem os homens que nós temos visto aqui, você não vai chegar aqui e encontrar uma Santa Ceia como já foi mencionado, e já foi executado em alguns lugares do Brasil, com rapadura e Coca-Cola. Na ideia de, tornar as coisas mais contemporâneas e mais modernas. Não, os presbíteros não vão permitir isso. E, no entanto, apesar de serem eles que fiscalizam isso, o trabalho de preparar, de comprar o pão, de lavar os cálices, de preparar a bandeja, de colocar a toalha, pode contar com a assistência de outros irmãos, mas ele é de responsabilidade primária da junta diaconal. E agora nós estamos ordenando diáconos que vão supervisionar esse serviço. Eu sei que há vários irmãos que cuidam dessas coisas que citei e não precisam deixar de cuidar.
mas agora nós teremos esses irmãos agora sendo apoiados e supervisionados e liderados por diáconos instituídos. Isso sairá agora das responsabilidades do pastor. E eu agora não vou ficar mais preocupado com isso também. Olha quanta coisa boa acontecendo. E é assim então que a palavra está nos dando os parâmetros. O diácono se preocupa com as questões do culto. O conselho da igreja teve preocupações com a manutenção do ar-condicionado. E foi bom que o conselho tivesse, por exemplo, colocado essas aletas de acrílico, para que esse canto, que era inicialmente um deserto aqui, né? Parecia o Mar Vermelho a igreja, gente para lá e gente para cá, ninguém sentava no meio que era muito frio. Agora, né, já está um pouquinho melhor. A manutenção, a limpeza dessas coisas é responsabilidade de quem? Bom, o conselho pode cuidar, mas que bênção é quando o conselho diz: diáconos, por favor, vocês podem cuidar disso por nós, e as cargas são divididas. Os diáconos cuidam dos assuntos relacionados ao culto, os diáconos cuidam da ordem na casa de Deus, os diáconos cuidam da assistência social. E nossa igreja tem visto isso acontecer. Cestas básicas sendo feitas, visitas e tantas outras coisas. Ou seja, Deus está extremamente preocupado com o seu povo, e o nosso Pai Celestial cuidadoso, Ele deixa instruções claras sobre como devemos agir na sua casa. O governo na casa de Deus compete aos presbíteros, homens que são experientes na fé. Seu nome, inclusive, significa isso. Presbítero quer dizer ancião. Eu estou usando esse óculos hoje porque o corpo descansou, mas os olhos não voltam mais. O olho tem que ficar ou apertando muito ou colocar o óculos por causa de um negócio chamado presbiopia. Que quer dizer, seu olho cansou, ficou velho, ficou ancião. Bom, não precisa ser um ancião, né? Do jeito que eu estou falando aqui, você deve sair com aquela ideia de que os presbíteros vão subir aqui à frente tudo de bengalinha. Não é bem isso, né? Mas eles devem ser pessoas experientes, maduras. Pessoas que têm uma bagagem, um histórico, e vão governar, e vão cuidar da doutrina, e vão viver como modelo, e vão trabalhar pelo rebanho. E esses irmãos serão auxiliados de maneira muito próxima, com irmãos que têm também autoridade investida e ordenada na casa de Deus. Gente que vai cuidar dos assuntos do culto, gente que vai cuidar da assistência social, gente que vai cuidar de tudo o que possa surgir e que ainda possa significar um trabalho extra que desvie os presbíteros de sua função principal. É isso que faremos hoje, ao consagrar e ordenar presbíteros e diáconos. Se este é o papel do oficial presbítero, se este é o papel do oficial diácono, que conclusões e aplicações nós tiramos para a nossa vida? Bom, a primeira delas, deve haver extrema prudência na eleição de oficiais. Se você vai delegar tamanha autoridade e tamanha responsabilidade a alguém, você deve escolher muito bem. E isso é importante. O apóstolo Paulo fala a Timóteo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outro. Já pensou? Nós não estamos falando aqui como acontece no Brasil, em Goiânia ou em Goiás. Não. Se não houver muitos candidatos a prefeito, eu não sei se você conhece a lei eleitoral brasileira, se houver apenas um candidato a prefeito e ele votar nele mesmo, ele vai ser eleito, você sabia? Houve um prefeito lá no Rio Grande do Sul, candidato único, que foi eleito com pouquíssimos votos. Bastava que ele votasse nele e ele seria eleito. Por quê? Porque segundo a lei brasileira, os cargos não podem ficar vagos. E havendo candidatos, eles haverão de assumir o cargo. E aí então o que acontece é que pessoas desqualificadas, às vezes pessoas mal intencionadas, não preparadas, indignas, vão acabar assumindo o cargo. Louvado seja Deus, nós não pensamos assim. E talvez você tenha percebido isso. Nós levamos algum tempo antes de propor a eleição de oficiais, particularmente de diáconos. Nós estávamos cultivando o ambiente para que esses homens fossem revelados, confirmados no meio do povo de Deus, estabelecidos, para que então pudéssemos dizer: temos homens em quantidade e em qualidade suficiente para que sejam eleitos. E quando a eleição aconteceu, você acompanhou isso. O processo não foi leviano, não foi descuidado. Foi um processo em que a vida dos irmãos foi vasculhada.
Eles responderam um questionário a respeito dos assuntos anteriores de sua vida, a respeito da sua situação espiritual, a respeito de sua vida familiar. Eles foram entrevistados, eles foram examinados nas questões da sua contribuição, do seu testemunho, do seu conhecimento da doutrina. E poucos nomes foram apresentados à igreja, mas nomes que poderiam ser eleitos e que a igreja poderia dizer: temos visto Deus agindo na vida desses irmãos. Não, não são perfeitos, não. Mas houve um cuidado, houve um zelo para que eles fossem conduzidos a essa posição de autoridade. Se isso aconteceu, há uma outra coisa importante que devemos nos lembrar, que é a submissão que deve ser prestada a essas pessoas que são líderes na igreja. Daqui a pouco, esses irmãos eleitos que serão ordenados e investidos em seus cargos, prestarão juramentos solenes diante de Deus. Assunto que vimos hoje em nossa escola dominical. Eles vão jurar defender a Escritura Sagrada, conforme interpretada pelos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vão jurar viver como bons testemunhas de Cristo, boas testemunhas de Cristo, dando um bom testemunho, aí sim. Eles vão demonstrar o seu acatamento às leis, à doutrina, ao código de disciplina da Igreja Presbiteriana, mas logo em seguida, a igreja como um todo aqui reunida, os membros da Igreja Presbiteriana do Jardim América, prestarão um juramento de acatar e de se submeter a esses irmãos enquanto eles forem fiéis às Escrituras Sagradas. E deixe-me explicar uma coisa, da mesma forma, e aqui eu não sou nem verde e amarelo, nem vermelho, nem 17, nem 13, nem 22, esquece isso. Mas da mesma forma como ninguém pode dizer, esse aí não é o meu presidente, não podia dizer isso ano passado e não pode dizer isso esse ano. Ele é o nosso presidente, sim. Se você não gostava do Bolsonaro e ele era presidente, ele era o seu presidente. Não tem como não gostar. Se você não gosta do Lula e acha que ele não é o presidente, ele é o seu presidente. Não funciona assim, não. Você não sai fora do sistema e diz, essa regra não vale para mim. Você não tem essa autonomia. Da mesma maneira, os membros da Igreja Presbiteriana do Jardim América não podem se esquivar e dizer assim, meus presbíteros são o Joaquim, o Jeremias e o Benedito, mas o Clóvis não quero saber. Isso não existe. Isso não existe. São homens que Deus colocou aqui para governar, e se há algum problema que você percebe que a vida desse irmão não é compatível com o cargo, você deve apresentar as suas razões. E há maneiras legítimas de se fazer isso, e inclusive de se remover de um cargo de autoridade alguém de vida indigna. E eu sei que a Igreja Presbiteriana do Jardim América conhece que o que eu estou falando é verdadeiro. Ela teve uma pessoa em posição de autoridade removida dessa posição recentemente. Então, meus irmãos, é notório, nós precisamos ter cuidado no processo de eleição, mas uma vez feito o processo de eleição, nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas. Nós precisamos acatar as suas recomendações, nós precisamos encorajar esses irmãos, nós precisamos orar por eles, a trazer a eles as nossas sugestões em vez de trazer a eles as nossas críticas. Antes de falar deles para alguém, falar com eles, sobre eles. É muito feio quando o irmão vem aqui e se alimenta da palavra de Deus na escola dominical e depois vai para casa no domingo comer frango com macarrão e a sobremesa é presbítero e diácono. É muito feio. Isso não agrada a Deus. Isso não ensina o teu filho que está à mesa com você a amar a igreja. Isso não planta no coração do teu filho um amor por pessoas imperfeitas. Isso não planta no coração da tua esposa que está conversando com você um respeito por seres humanos falíveis, mas que foram constituídos em posição de autoridade por recomendação do infalível Espírito Santo. Então é importante que nós encorajemos, que nós reverenciemos, que nós acatemos aos nossos líderes e às nossas autoridades, sempre enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Por fim, é extremamente importante que nós tenhamos uma cultura onde estas pessoas sejam tão valorizadas e tão admiradas, porque biblicamente isso é cabível e correto, que nós tenhamos pessoas pretendendo aspirar pretendendo chegar a esta posição. Você consegue entender como é difícil num país que não valoriza o professor, ter gente estudando para ser professor?
E é triste isso, porque é uma vocação tão nobre. E há países do mundo onde é a profissão mais valorizada, mais respeitada. Vai ver como é um professor no Japão. E, no entanto, isso não acontece entre nós. E o que é que todos dizemos? Nós precisamos valorizar mais o professor. Isso pode acontecer de muitas maneiras. Eu aqui não vou ficar propondo políticas públicas de remuneração, embora alguns professores aqui fossem até gostar se eu entrasse por esse lado no sermão, mas não é a hora, nem o lugar e nem a pessoa. Mas a questão toda é, quando nós queremos incentivar isso, nós precisamos tributar honras a essa pessoa, precisamos reconhecer a importância dessa pessoa, e aí então nós teremos uma massa de outros, a nova geração dizendo, viu que coisa boa, que tarefa nobre, como será boa a vida de alguém que se dedica a essa missão e a esse propósito. Mas pense você, nós estamos recebendo uma próxima geração que está levantando. Será que os nossos jovens, os nossos filhos homens, eles estão olhando para isso e dizendo assim, um dia, se o Senhor me permitir, se a igreja reconhecer, eu quero ser um oficial da igreja? Será que a sua filha, um dia, olhando para tudo isso, diz assim, já pensou que bênção eu ser esposa de presbítero? Mas às vezes eu escuto ao contrário, Deus me livre, esposa de presbítero, esposa de diácono, fechar a igreja, tá louco, Deus me livre. E aí sabe o que acontece? Nós estamos falando sobre a beleza, a excelência e a glória das autoridades constituídas por Deus e terminamos de fazer o sermão, está todo mundo dizendo, eu achei muito bonito, mas para mim, esquece. Não, não pode ser assim, meus irmãos, não pode ser assim. Então, se você consegue imaginar alegria no seu coração por ter, quem sabe, um parente, ou seu esposo, ou você mesmo, ou seu filho, ou seu pai, investido numa posição dessa, então é porque nós estamos caminhando de acordo com o conceito que a palavra de Deus tem a respeito dessas autoridades. Se você achar muito bonito, mas falar ainda bem que é lá, para cá de jeito nenhum, então nós não aprendemos a glória disso como a Escritura requer. Portanto, meus irmãos, lembremos-nos destas questões. Nós hoje estamos renovando o quadro de líderes de nossa igreja, nos presbíteros e os diáconos. Nós fazemos isso debaixo da orientação segura da palavra de Deus. Não são as nossas ideias que estão ditando os nossos procedimentos. Nós fazemos isso no temor do Senhor, depois de um processo de eleição cuidadoso, num processo onde procuramos examinar se os candidatos estavam realmente aptos a exercer esse cargo. São homens imperfeitos que estão assumindo essa liderança, mas homens que Deus chamou e que nós devemos encorajar, que nós devemos estimular, que nós devemos acatar e respeitar, especialmente nas suas funções, enquanto forem fiéis à palavra de Deus. E nós devemos fazer isso com tamanha beleza, que todos aqui possam olhar e admirar isso, e louvar a Deus por isso, e até mesmo ficar felizes, se algum de seus familiares, filhos, cônjuges, pais, puderem se dispor e forem chamados e consagrados por Deus para esse ofício. Quando isso acontece, as coisas caminham no lugar. Quando autoridades constituídas estão exercendo bem o seu papel, a coisa vai bem. Tivemos recentemente a triste constatação de que o Dia dos Pais não é comemorado em muitas escolas. E sabe o que isso significa? Que as autoridades estão sendo desconstruídas, desmontadas. E a casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. A coluna é um negócio que fica em pé e que todo mundo vê. Então é um negócio que mostra a verdade. Mas o baluarte é uma espécie de muro, uma barricada que defende a verdade dos ataques. A igreja de Deus mostra a verdade para o mundo. Como? Através de uma liderança e de uma autoridade bíblica. E ela defende a verdade contra os ataques do mundo. Como? Fazendo com que haja em seu meio autoridades constituídas que são valorizadas e que são honradas. E aqui a gente aprende e pratica o padrão de Deus para o governo da igreja, para o governo da família e para todas as outras coisas. Que a Igreja Presbiteriana do Jardim América tenha a graça de Deus de entender essas coisas e de praticá-las para a glória do Senhor. E que os oficiais eleitos e que hoje serão ordenados e investidos em seus cargos possam fazer isso de tal forma a glorificar ao seu Criador em tudo e a honrar a Deus na missão que o próprio Deus lhes confiou. Que seja assim, meus queridos irmãos, é a nossa sincera oração, em nome de Jesus. Amém.